bom estarmos aqui juntos para adorar ao nosso Deus, poder cultuar ao Senhor nessa noite. Vocês não têm ideia de como é bom ver cheio aqui. Amém. Mas louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos que estão conosco. Mais uma vez aí pedimos desculpa para todos os irmãos que estão pela live. Estamos aí tendo dificuldade ali com o celular. Mas eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, pela vida dos que estão pela live, daqueles que irão assistir posteriormente essa live, que Deus possa falar ao seu coração, tá bom? Deus tem colocado no nosso coração uma palavra. O pastor ele nos deu a oportunidade de nós termos aqui uma divisa nossa. Desde o ano passado, diferente da nossa igreja. No culto anterior ele falou da divisa que até então estava sendo usada da igreja, mas Deus colocou no meu coração um outro texto para que nós tenhamos como base para a nossa igreja aqui no São Rafael. Então eu convido a amada igreja a abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler 3 versículos, mas vamos meditar apenas de um, só para nós entendermos um pouquinho mais o contexto, tá? Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso a partir do 33. Romanos 11, 33. Todos acharam? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então esse texto, o verso 36, eu falei 3 versículos, mas são 4. O verso 36 vai ser a nossa divisa do ano. Porque eu creio que porque é dele, é para ele, vamos lá? Porque é dele, é por ele e para ele que nós estamos aqui no São Rafael para divulgar a palavra dele. Então esse é o propósito de nós estarmos aqui e esse será o motivo que vai conduzir as nossas vidas. Que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Que a palavra do Senhor alcance corações desse bairro e vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Deus maravilhoso, te agradecemos, a Deus, por mais uma noite que estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos conduzindo, ó Pai, nesse momento de adoração, também na meditação da tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos abrir lugar para que o Senhor faça morada em nossas vidas diariamente, ó Deus. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão pela live também. Que o Senhor abençoe da mesma forma. E principalmente, ó Deus, que o Senhor alcance este bairro, São Rafael, para o Senhor, ó Deus. Que a nossa voz possa chegar em cada lar, em cada coração aqui, ó Deus, promovendo mudança e transformação de vida. Em nome de Jesus, por quem nós oramos. Amém. Amém. Estou tentando voltar aqui o vídeo, mas não está indo. Mas vamos lá. Eu vou ler um trecho aqui. E aí a gente vai
para a palavra, para a meditação. Diz assim: porque aquele que vem do alto está acima de todos. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Ele é a estética de toda a escultura. Ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o apogeu da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o carpinteiro, a árvore da vida. Para o biólogo, ele é a própria vida. Para o peregrino, o caminho. Para o estrangeiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o bálsamo. Para o educador, ele é o mestre. Para a pedagogia, ele é o alfa e o ômega. Para a matemática, ele é o primeiro e o último. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o poeta, ele é a mais bela poesia. Para o músico, ele é a mais linda canção de amor. Para o fazendeiro, ele é o semeador. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o juiz, ele é a lei. Para o advogado, ele é a testemunha fiel. Para o jornalista, ele é a boas novas. Para o filósofo, ele é a sabedoria. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o descanso. Para o sedento, ele é a água da vida. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o soldado, ele é o comandante. E para o cristão, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Olha quantas qualidades, ou referências das coisas que nós podemos ver na nossa vida que se enquadram a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tem mais, mas vai ficar para a semana que vem. Se eu pregar, se o pastor Tomé quiser, fica... Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, amém ou não? Amém. Ele é a pedra fundamental das nossas vidas. Ele é o tudo para nós. Esta mensagem deve produzir em cada um de nós, na verdade, um incômodo para aplicá-la de modo prático nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Porque muitas vezes nós dizemos que cremos, nós testemunhamos a nossa crença, mas falhamos no nosso crer. E quando eu orava ao Senhor para que Ele falasse conosco, principalmente a mim, me veio esse texto para que nós pudéssemos ter ele aqui como texto base, porque tudo deve ser dele, para ele e para ele. Todas as coisas é para o nosso Senhor. A única maneira dessas verdades se tornar algo real na nossa vida é nos voltarmos para Cristo. É nós olharmos continuamente para o Senhor, contemplando como única fonte e provisão de vida. Toda a nossa vida tem que estar fundamentada no Senhor Jesus. Toda a nossa vida. Nada do que nós formos fazer deve estar fora. Eu me lembro que no seminário, em uma das aulas, o professor, o pastor dizia: o caminhar do cristão tem que estar aonde? Na Bíblia. Aonde eu posso ir? Olha onde a Bíblia te diz que você pode ir. Amém. Porque a Bíblia fala de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é apresentado como o Senhor das nossas vidas. Hoje o que mais necessitamos é aprender a buscar soluções nele. Uma confiança única no Senhor. Nós precisamos desenvolver, e é interessante que quando as situações difíceis da nossa vida se levantam, nós pensamos em
todas as soluções possíveis, menos no Senhor. O Senhor muitas vezes é a última opção, mas peraí, para tudo. Vamos orar. Depois de ter pensado num monte de possíveis soluções, vamos orar. Quando a primeira solução deveria ser, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor das nossas vidas que nos conduza, que nos oriente, que nos mostre a solução. Ele deve ser a base para nossas vidas. Ele é a resolução de tudo em nossas vidas, de todas as nossas experiências. É Ele. Romanos 11 aponta para esta direção. E eu gostaria nessa noite de fazer algumas considerações sobre ele. Uma coisa impressionante nesse versículo é que Paulo amarra todas as coisas em Cristo. Nós não vamos ler, é claro, o capítulo 11 todo aqui, porque o nosso tempo não nos permite, mas depois você pode ler na sua casa e ver como o apóstolo ele vai unindo todas as coisas, conduzindo todas as coisas a Cristo. Todas as coisas até Cristo. Não sai fora de Cristo. Quando você vai para o texto, ele diz dele, que é dele. Ou seja, ele é o alfa, é para ele, e o ômega, a última coisa. Ou seja, tudo se inicia dele e termina nele. Tudo está em Cristo. É dele que todas as coisas procedem e tudo vai para ele. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser o início de tudo nas nossas vidas, como também o fim de todas as coisas. Tem uma frase que se diz, melhor do que começar bem é terminar bem. Agora, se eu começar com Cristo, com certeza, e eu terminar com Cristo, será a melhor coisa da minha vida. Cristo, ele deve estar em tudo nas nossas vidas. Tudo vem de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo vem do Senhor. Tudo é proveniente dele. André, mas e a maldade? A maldade é a ausência de Deus na vida do homem. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós estamos aqui hoje para adorar ao nome do Senhor. A igreja foi constituída para a adoração ao nome do Senhor. Esse é o nosso papel. Então nós vamos começar pensando hoje. Por quê? Dele, o início do texto. André, por que você disse que vamos começar hoje? Porque cada pedaço vai ser num sábado diferente. Uma série de mensagens. Então, se você quiser ver o continuar, venha sábado que vem. Né, pastor Paulo? Venha sábado que vem. Esteja aí conosco. Ou participe da live, se você não pode vir. Essa primeira palavra dele significa que tudo é a partir dele. Ele é a origem. A vida abundante tem origem nele. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ao contrário do ladrão, o Senhor Jesus o Senhor Jesus não vem por razões egoístas. Ele vem para dar e não para receber. O Senhor nos oferece uma vida com abundância. Um privilégio que só aquele que o recebe como Senhor e Salvador pode ter. Vida com abundância. E essa palavra abundante, no grego, eu não vou falar o grego aqui, que meu grego é muito fraco. Então, vou pular essa parte. Ela significa muito, muito bem, além da medida, mas uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era e de se esperar. Olha só o que quer dizer essa palavra abundante.
Ou seja, Jesus nos promete uma vida muito melhor do que nós podemos imaginar. Aquilo que diz 1 Coríntios capítulo 2, 9. Lembra lá? Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma vida abundante com Deus é algo que nós não podemos imaginar, mas nós podemos viver diariamente aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, confiantes no Senhor, é uma certeza de que tudo que Ele fizer será algo melhor para nossas vidas. Quando eu confio. A definição bíblica de vida, a vida eterna especificamente, é fornecida pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17. A vida é essa, conhecer ao Senhor Jesus. Cada dia mais, cada dia estar mais buscando Ele. É como um casal que a cada dia se conhece. Mesmo que tenham anos de casamento, você descobre uma característica nova. Uma situação que talvez você não conheceu há tantos anos juntos, mas fala: nossa, eu nunca percebi isso. Relacionamento, dia após dia, vai amadurecendo, você vai conhecendo mais e mais. Eu chego em casa, eu olho para a Paula, eu sei se tem alguma coisa de errada ou não. A mesma coisa é a minha vida com Deus. Quanto mais próximo, mais eu compreendo a sua vontade para mim. Mais eu vou entender os acontecimentos do meu dia a dia. Por que aconteceu uma coisa ruim? Por que aconteceu uma coisa desagradável? Mas espera aí, Deus quer me ensinar algo com isso. O Senhor Jesus está me mostrando algo. É interessante porque eu já disse isso. No começo do ano nós tivemos uma notícia desagradável. Uma notícia que nos abalou. Os irmãos da igreja sabem. E nós, em muitos momentos, perdemos o chão. Falamos: e agora? Como que nós vamos resolver isso? Mas falamos com Deus. Buscamos ao Senhor. E Deus apresentou a solução. Deus mostrou. Mas é interessante que com essa situação, Ele nos fez perceber que aquilo que nós estávamos trazendo como prioridade para nossas vidas não era prioridade. E que nós precisávamos fazer outras coisas que eram o que realmente Ele queria que fosse prioridade nas nossas vidas. E é maravilhoso ver como Deus tem trabalhado nas nossas vidas depois disso. Nos dando paz, tranquilidade. E Deus tem nos abençoado de uma maneira ímpar. Então vale a pena estar na presença de Deus. Tudo é para Ele. Vida abundante é uma vida espiritual e não material. Quando o Senhor diz para nós que nós com Ele vamos ter uma vida abundante, não é material. Não é pensar num carro de luxo, não é pensar numa casa luxuosa, não é pensar numa conta cheia de zeros. Não que seja errado você buscar ter isso. Mas vida abundante é vida com Deus. É uma vida baseada nas coisas espirituais, naquilo que nós podemos alcançar com o nosso Senhor. De fato, Deus não está muito preocupado com as circunstâncias físicas de nossas vidas, com aquilo que nós podemos conquistar, adquirir de material. Não é isso. Deixa eu só fechar aqui que está atrapalhando. Que está acontecendo na nossa vida. O que Deus está preocupado conosco é sobre a nossa vida espiritual. Como anda a sua vida espiritual? Essa é a preocupação de Deus. Porque desse mundo nada trouxemos e nada vamos levar. Vai ficar tudo aí. Glória a Maria acumulou uma fortuna.
talvez, não sei se ela tinha tanto dinheiro assim, acredito que sim, né? Uma jornalista famosa. Tinha o dinheiro, mas o que aconteceu? O dinheiro não pôde curar ela. O dinheiro não pôde dar vida mais longa para ela. Mas é aquilo que o pastor estava dizendo. Como foi a vida espiritual dela? Longe de Deus. Negando, muitas vezes, a Deus. E aí a consequência vem. Então, é algo que nós precisamos. Bênçãos físicas podem ou não ser parte de uma vida centrada em Deus. Nem as nossas riquezas ou pobrezas é uma indicação certa da nossa posição com Deus. Salomão tinha todas as bênçãos materiais disponíveis a um homem nesse mundo. E ainda achou tudo insignificante. De que adiantou ter tudo e estar longe de Deus? E olha que Salomão foi um dos homens mais ricos da história. Mas não adiantou nada quando ele percebeu que sem Deus nada daquilo valia a pena. É importante nós estarmos na presença do nosso Deus, pois tudo é para Ele. Paulo, por outro lado, estava contente em qualquer circunstâncias físicas que se encontrava. As cartas de Paulo, a grande maioria delas, foi escrita na prisão, numa situação deplorável. Se nós olhamos para as prisões de hoje, não se compara ao que era a prisão no tempo de Paulo. Um lugar úmido, um lugar fedendo, onde qualquer pensamento de higiene era descartado. Não tinha. E acorrentado. Mas Paulo diz sobre a alegria. Se eu não me engano, é a carta de Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. Ou seja, não é as bênçãos materiais, não é uma vida com conquistas materiais que vai promover alegria ao nosso coração. É a presença do Senhor Jesus em nós. Tudo para Ele, ou tudo é dele. A vida eterna, que é a vida mais importante do cristão, não é determinada pela sua duração, mas por uma relação com Deus. Não é o tempo. Tem pessoas que têm pouco tempo com Deus, mas esse pouco tempo valeu a pena. Lembra do ladrão na cruz? O tempo de vida com Deus dele foi muito pequeno, mas foi o suficiente para ele estar na glória. E quando nós partirmos daqui, nós vamos encontrar com ele lá. Ele vai estar lá. Enquanto tantos outros vivendo anos e anos, 100 anos, chegando a 100 anos, sem Cristo, perdendo tudo. Sem Cristo, numa vida de perdição. É por isso que quando somos convertidos e recebemos o dom do Espírito Santo, nós diz que já temos a vida eterna. Já está em nós, no exato momento que reconhecemos Cristo como nosso Salvador. Não vai ser daqui a um tempo, não vai ser só quando eu me batizar, não vai ser... Não, é no ato. Eu reconheço Cristo como Salvador, eu tenho vida eterna. Está em mim. João 5 fala sobre isso. Embora não claro, em sua plenitude, nós não conseguimos vislumbrar isso, mas ela está em nós. A duração da vida na terra não é sinônimo de vida abundante. Eu posso viver 10 anos, ou 10 dias, 10 minutos, abundantes com Deus, e viver centenas de anos sem Deus. Qual vai valer mais? Os 10 minutos com Deus ou uma eternidade sem Deus? Veja o que Jesus diz em João 10, versículo 9. Vamos lá? João
10, versículo 9. Deixa eu só olhar a garganta um pouquinho. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha o que João está nos dizendo, o Senhor Jesus está nos dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, vida abundante. Aqui está a nossa resposta. Quando Jesus diz no verso 10 que veio para que nós tivéssemos vida, está se relacionando isso ao contexto em que acabou de afirmar que dará salvação àqueles que entrarem por Ele. Garantia. Hoje a Paula estava até num debate na internet lá, tem umas pessoas falando de perda de salvação, e nós lá ajudando ela lá, falando: salvação não se perde, é uma garantia que nós temos, selados pelo Espírito Santo. E aí eu coloquei lá no comentário lá, o selo real não pode ser violado, é inviolável. Ou seja, se nós somos selados pelo Rei, que é o nosso Deus, ninguém pode romper esse selo. É garantia, nós temos essa garantia. Para completar, Jesus diz que essa vida seria uma vida abundante, achará pastagem. Tudo aquilo que nós precisamos para essa vida, Deus nos dá. Tudo que nós precisamos. Não existe qualquer embasamento para usar João 10,10 para afirmar que vida abundante é qualquer coisa além da salvação e de uma vida com Deus, que consista pela graça do próprio Deus derramada sobre nós através da obra de Jesus Cristo. Não tem nada fora do que seja a presença de Deus e aquilo que Ele tem para nossas vidas fora dele. Tudo é nele. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Existem crentes verdadeiros que não têm riquezas e às vezes nenhuma saúde das melhores? Tem ou não tem? Tem crente assim, não tem? Não tem riqueza. A saúde já é lá, mais ou menos. Mas tem uma vida abundante. Amém ou não? Amém. Tem. Mas também não tem aqueles que têm uma boa situação? Tem também. Tem. Essas pessoas que não têm riquezas e também a sua saúde não são muito boas, representam exemplos claros de pessoas com vidas abundantes na presença de Deus. Repito, não estou dizendo que é errado você ter uma qualidade de vida melhor. O errado é você fazer dos bens o Deus da sua vida. Isso é errado. Então, vida com Deus é uma vida abundante. Vida de um cristão gira em torno de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3,18. Nós devemos caminhar no conhecimento da graça do nosso Senhor. Conhecer dia a dia mais e mais do Senhor. Há quem diga que a Bíblia é um livro ultrapassado. Tem pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser revista. Tem umas traduções já atualizadas aí da Bíblia que adulteraram completamente o texto original. Mas a própria Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Tudo aquilo que nós precisamos para viver o melhor de Deus hoje, a Bíblia nos ensina. Os conselhos de Eclesiastes e Provérbios para nossas vidas são mais do que atuais. A Bíblia se renova. Se tem um livro atual, vamos fazer assim para simplificar, é a Bíblia. Porque ela nos ensina como viver hoje o melhor de Deus
para nossas vidas. Um dia veremos a Deus face a face e vamos conhecê-lo completamente, assim como também seremos conhecidos completamente por Ele. 1 Coríntios 13, verso 12. Não mais lutaremos contra o pecado, e esta será a vida abundante, finalmente cumprida. Viver e desfrutar do melhor de Deus lá na glória. Lá na glória. Apesar de sermos naturalmente desejosos das coisas materiais, como cristãos, a nossa perspectiva de vida sobre a vida deve ser revolucionada, como diz Romanos 12, 2. Vamos lá? Rapidinho, Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como nos tornamos nova criação quando viemos a Cristo, então nosso entendimento de abundância deve ser transformado. Deve ser transformado. Aquilo que era valoroso para nós antes, não deve ser mais hoje. Os bens materiais são importantes. Claro que são. Como nós teríamos vindo para cá se não houvesse nossos carros? Não facilitou? Vir para cá de ônibus é algo terrível. Louvado seja Deus pelos nossos carros. Mas agora, fazer dele maior do que Deus, aí não, né? Vida abundante e verdadeira consiste de uma abundância de amor, alegria, paz e todos os outros frutos do Espírito que está lá em Gálatas relatados. É isso, viver isso em nossas vidas. Trata-se de uma vida eterna e, portanto, nosso interesse está no que é eterno e não no que é temporal. Nós devemos caminhar nesse mundo pelo que é eterno, por aquilo que Deus tem preparado para nós. E Ele diz que tem preparado mansões celestiais. Não é uma casinha, são mansões, um lugar maravilhoso. E aí nos arremetemos de novo aquele texto que diz que os nossos olhos não viram, a nossa mente não consegue pensar no que Deus tem preparado para nós. O que tem aqui nesse mundo, meus irmãos, além de importante, mas é perecível, vai ficar aqui. Essa nossa roupa aqui, ó, vai se desfazendo. Esse nosso corpinho bonito que nós temos aqui vai se desfazendo. Está se desfazendo dia após dia. Mas lá nos céus, a nossa vida espiritual, o nosso ser espiritual, esse não. Esse está firmado em Jesus Cristo. Está nele. Paulo nos adverte ainda: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da terra. Então, meus amados irmãos, porque tudo é dele. Vamos ficar por aqui. Na próxima semana, nós vamos pensar por ele. Que essa breve meditação possa encontrar lugar no nosso coração. Que nós possamos viver o melhor de Deus enquanto nesse mundo. Enquanto vivendo aqui nesse mundo. Enquanto estamos aqui. Tudo é para Ele. Amém ou não? Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. E nós possamos, a cada dia, fazer do Senhor a primícia de nossas vidas. Que nós possamos olhar para o Senhor como o autor e consumador da nossa fé. E que tudo seja somente para o Senhor. Porque o Senhor é o princípio e é o fim das nossas vidas. Em nome de Jesus, por quem nós oramos e agradecemos. Amém. Estou chamando o pastor para